Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco, está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, recolhendo a roupa no varal, andando de transporte público, ouvindo o podcast com Rodrigo Cunha, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 209 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. E falando nessa campanha no Apoia-se, atualmente são 60 apoios ativos, que nos ajudam muito, primeiro pela questão financeira, mas especialmente pela demonstração de vontade que essas pessoas têm de colaborar para que todo o mercado do GAC cresça. Essas pessoas, sem nenhuma vantagem adicional, voluntariamente contribuem com o nosso trabalho e nos dão a mensagem que o que nós fazemos nos nossos canais é importante a ponto de merecermos essa atenção especial delas. Agradeço muito às 94 pessoas que passaram por aqui nos últimos 4 anos, especialmente as atuais 60 que nos mandam a importante mensagem: continuem. Com certeza continuaremos caminhando com vocês. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver novo horizonte a se levantar. Então fiquem tranquilos, nós resistiremos aqui com a maravilhosa companhia de vocês. Se você também quiser e se você também puder, junte-se à nossa campanha do Apoia-se. É muito simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes no nosso mercado que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho aqui, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é um negócio muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratória Consulting, a Vapor Solutions e a Linkevis Advocacia Ambiental. Agradecemos demais a essas 4 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem, e com certeza continuaremos. Gostaria de aproveitar aqui e anunciar que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 12ª turma de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. Esse curso tem a duração de 1 ano, com aulas aos sábados o dia todo, parte delas presencial, parte delas online, e um dia da semana à noite, e essa aula é sempre online. É um curso muito legal, bastante voltado para quem mexe ou pretende mexer com remediação. As inscrições devem ser feitas no site do SENAC, sp.senac.br. Procure lá pós-graduação, área de meio ambiente e o nosso curso estará lá. Bom, hoje teremos um episódio um pouco diferente. Eu converso com a Brenda Cruz e a Alice Monteiro. Ambas são engenheiras ambientais e têm muitas outras formações também. Tem muitas pós-graduações, etc. São 2 pessoas entusiasmadíssimas com a questão ambiental que vai um pouco além do GAC. Elas trabalham e nos dão uma belíssima aula aqui nesse episódio sobre due diligence ambiental e também especialmente sobre ESG. O que está por trás dessas 3 letrinhas que prometem ser uma tábua de salvação para a crise climática? Será que é isso mesmo? Como fica o greenwash? Como as empresas podem se adequar ao ESG? Quais as oportunidades para os profissionais ambientais se inserirem nessa história? Vamos então aprender juntos com a Alice e a Brenda. Ouçam agora as palavras de Alice Monteiro e Brenda Cruz.
Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao podcast Áreas Contaminadas. Hoje eu estou aqui com mais duas convidadas ilustres, a Brenda Cruz e a Alice Monteiro. Brenda, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda aqui ao podcast Áreas Contaminadas. Boa tarde, Marcos. Primeiro, obrigada aí pelo convite. É um prazer aí poder participar desse podcast que eu venho acompanhando aí há tantos, acho que mais de anos já, né? Sim, 4 anos, né? Sim, 4 anos já, nossa, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Brenda, eu sou engenheira ambiental urbana, sou engenheira de segurança do trabalho também. Trabalho aí há cerca de 10 anos na área ambiental. Atualmente eu trabalho na Arcades, né? Entrei lá em 2014. Nesse meio tempo fui para outra consultoria, voltei para Arcades e desde então trabalhei principalmente com auditorias, já trabalhei com investigação de áreas contaminadas também, due diligence, né? Hoje meu foco é due diligence e a gente vai falar um pouquinho aí sobre esses trabalhos hoje. Legal, Brenda, muito bom ter você aqui. Obrigada. Alice, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda também ao podcast Áreas Contaminadas. Muito obrigada, Marcos. Um prazer, uma honra estar aqui. Agradeço novamente o convite, né? Então, eu sou Alice Monteiro. Eu falo que a área ambiental, na verdade, o ESG, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui, é uma vocação. Então, desde muito nova, eu estudo sobre, eu atuo, né, na área. Então, sou técnico em meio ambiente, engenheira ambiental, com 2 especializações, uma mais voltada para a infraestrutura sustentável e a outra mais para o ESG corporativo, vamos dizer assim. E já são quase 13 anos aí trabalhando na área, né? Muito na parte da consultoria. Eu falo que eu já implementei o ESG desde estratégia de time de futebol até projetos do terceiro setor, até grandes projetos de infraestrutura. Então, realmente é uma paixão, é uma vocação, e desejo que aqui hoje eu possa compartilhar um pouquinho, a gente trocar aí sobre esse assunto. Obrigada. Legal, Alice. Vamos começar com você, Alice. Então, pelo seu sotaque, a gente percebe que você não é de São Paulo, não é de Sorocaba, pelo menos, né? Nós aqui em Sorocaba falamos diferente. Onde cresceu a pequena Alice, o que ela gostava de fazer e que caminhos, então, te levaram à área ambiental, primeiro ao técnico, depois às graduações e pós-graduações? Legal, Marcos. Então, sou de Minas Gerais, né? Mineira aqui, representando, de Belo Horizonte. Eu falo que desde muito nova eu já sabia o que eu ia fazer. Eu brinco, Marcos, que eu assistia muito aqueles filmes, né, quase que apocalípticos, O Dia Depois de Amanhã, Sim, 2012. sim. E eu falo que esses filmes me influenciaram muito, que eu olhava para aquilo e falava assim, nossa, como que eu vou mudar essa realidade? Como eu vou fazer que isso não aconteça? Então, diante desse cenário, né, eu falei, não, vai ser por meio do ambiental. E aí foi assim que eu consegui, né, traçar essa jornada e ter muito claro o meu objetivo. Então, eu fui muito influenciada por aquele cenário ali, 2000, início dos anos 2000, né, que estava essa temática ali estava começando a surgir com muita força, e aí eu fui influenciada fortemente, e hoje eu tenho a honra, né, de atuar na área que eu amo e na área que eu estudei aí por um bom tempo. E você, Brenda, onde você cresceu, o que você gostava de fazer, o que te levou para a área ambiental? Bom, eu sou uma paulistana, paulistana nata, sempre morei em São Paulo, e eu caí na área ambiental um pouco de gaiato, assim, a princípio não era o meu desejo, né, cursar engenharia ambiental na faculdade. Eu sempre gostei muito de animais, então na faculdade eu prestei o vestibular para medicina veterinária. Olha, interessante. Aí acabei não passando. E acabei passando na engenharia, né? Eu tinha um pouco essa ideia, deve ser legal, porque eu sempre gostei muito de matemática. Então, parece legal, né? Juntar um pouco aí de meio ambiente com matemática, parece legal. Então, acabei passando, né, na faculdade de engenharia ambiental e cursei. E eu acho que deu muito certo, assim, mais até do que a medicina veterinária. Porque acho que eu me identifico mais, assim. Até faz uns 2, 3 anos atrás, eu fiz um curso de auxiliar veterinário, de hobby mesmo, assim, porque eu tenho muitos bichinhos, né? Tenho
cachorro, gato, porquinho da Índia. Eu falei, não, vou fazer esse curso para ver se como que eu ia ter me dado, né, se na medicina veterinária. E eu descobri que realmente eu fui para o caminho certo, assim. Então, eu ajudo, né, os animais, aí, os bichinhos, de uma outra forma, né, uma Sim. forma mais do ponto de vista da engenharia mesmo, e é algo que eu amo, assim, realmente me sinto muito realizada. E descobri também, né, eu fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Uhum. E era algo que também no início eu tinha uma curiosidade, mas não era algo que eu gostava, assim, né? Eu fiz porque era meio ambiente, saúde e segurança caminham muito juntos. Uhum. E aí eu fui, vou fazer essa pós-graduação. E hoje eu gosto muito também, assim, acho que divido, não sei definir aonde que a minha paixão é maior, para meio ambiente e para a segurança do trabalho, assim, então. Bom, e aí vocês estão nas graduações de vocês e o que leva vocês para as consultorias? Então, como é que foi a carreira assim acadêmica de vocês? E quando que vocês fizeram as pós, se vocês já estavam trabalhando ou não? O que vocês fizeram, né? Engenharia de segurança e pós ligados a ESG, e como vocês caíram no mundo das consultorias ambientais? Meu primeiro estágio foi na prefeitura de São Paulo, né, na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E aí lá eu comecei a trabalhar com geoprocessamento, né, fazer ali, elaborar mapas, né. Na prefeitura não tinha possibilidade de efetivação, né, aí eu vi uma divulgação no Facebook, numa vaga na Arcades. Uhum. E essa vaga realmente exigia experiência com geoprocessamento. Olha, que sorte. Então deu muita sorte, assim, né, aí eu apliquei na vaga, né, passei e aí entrei na Arcades como estagiária. Aí de estagiária eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, um pouco menos, passei pelo processo de trainee, né, e fiquei 2 anos como trainee, e aí como trainee eu trabalhava principalmente com áreas contaminadas, Olha né, aí. então aí começou ali a paixão, né. Comecei com avaliação ambiental preliminar, a fase 1, fiz também alguns campos de investigação confirmatória, instalei poço, trabalhei já com remediação também, trabalhei também com a parte de gerenciamento de áreas contaminadas que envolve escavação, né, demolição. E o que eu achei interessante na consultoria e que me fez ficar, assim, é o dinamismo dos projetos, né, a gente está sempre É aprendendo verdade. novas coisas, novos cenários, Tem de né, tudo, diferente. tudo pode acontecer. Sim, diferente de um cenário, né, que você trabalha numa indústria, por exemplo, né, você é mais focado naquilo. A consultoria eu acho muito interessante por isso, a gente está sempre aprendendo e inovando, né, então, por isso que eu realmente gosto, assim. E os seus cursos de pós, inclusive, em alguns deles você fez um podcast, ou então apresentava, editava, produzia um podcast, não é isso? Ah, é verdade. Em 2020 eu terminei a minha pós em engenharia de segurança do trabalho, Uhum. que como né, depois do trainee eu escolhi ficar numa gerência que trabalhava principalmente com avaliação ambiental preliminar e com auditorias, Ah, né, de conformidade legal. E aí essas auditorias de meio ambiente acabavam, também tendo escopo de saúde e segurança. Então eu fiz a pós, direcionada para isso. Aí depois, em 2021, eu fiz uma outra pós em direito ambiental, para realmente pensar, ajudar ali na tomada de decisões das due diligence ambientais, né, que eu já trabalhava também com isso na época. Então, de quem que é a responsabilidade, né, em tal cenário. Então, fiz essa pós-graduação. E eu sempre tive também um pouco, assim, do desejo, né, a vontade, assim, de ensinar. Então, acho que foi em 2022, eu comecei algumas, produções de conteúdo acadêmico para algumas universidades. olha, Aí, interessante. né, então fiz uma produção pra FAM, depois fiz essa produção para o Senac, que aí rendeu, um e-book, né, relacionado à parte de ESG, de métricas e mensuração de ESG. E aí sim, teve a gravação de um podcast também. Legal, legal. Então foi esse mundo aí. Eu acho bem interessante porque a gente
passa para as universidades a nossa experiência prática, né? Sim. Principalmente das consultorias. Então você tem mais experiência profissional de podcast do que eu. Nós somos amadores Não. aqui. Não, foi um podcast só. Bom saber. E você, Alice, como é que você entrou nas consultorias e em que momento você fez as suas pós-graduações? Vamos lá, então. Como eu falei, né, eu sou técnica em meio ambiente, então eu decidi minha profissão muito nova, e desde então eu comecei a trabalhar com empreendimentos hidrelétricos. Eu falo que eu comecei a minha jornada ESG conectando principalmente com o eixo de energia, né? Sim. Eu sou apaixonada por essa parte, né, e dediquei um bom tempo estudando isso, inclusive empreendendo nisso. E aí eu entrei principalmente estudando impactos socioambientais e comparativo entre pequenas centrais hidrelétricas e grandes centrais hidrelétricas. E aí, por já juntar, né, na minha primeira experiência profissional, esse aspecto social e ambiental, para mim já estava indicando ali um caminho que futuramente iria se materializar, né, em consultorias ESG. Eu falo que por um tempo eu fiz consultoria mais tradicional, né, vamos dizer assim, da engenharia ambiental, então gestão de resíduos sólidos, diagnóstico ambiental, plano de comunicação, enfim. Só que aí eu tive a oportunidade de entrar na Fundação Dom Cabral. Eu falo que lá foi minha virada de chave, assim, foi no núcleo de sustentabilidade, e que aí o ESG estava começando ainda, né? Não tinha dado aquele boom, isso era em 2016, eu acho. E aí lá eu percebi o poder de transformação que o ESG tem nas organizações quando a gente fala de um propósito genuíno, né? E como que isso desdobra no tático e operacional das empresas. Então, lá eu tive a oportunidade de atuar em diferentes setores, desde indústria química, a parte também do setor alimentício, trabalhei na área de portos também. Nessa época, a gente já estava falando de materialidade, né? Ainda não tinha dado esse boom do tema e da importância de fato, definir temas relevantes e prioritários para uma empresa. E foi a partir da Fundação Dom Cabral que eu realmente entendi que era por meio da consultoria. Eu entrei para o universo de startup. Eu falo que eu comento do ESG, mas sempre atrelado com a inovação, né? E durante essa minha passagem na startup, eu vi o quanto é relevante essa parte de gerenciamento de dados para uma tomada de decisão efetiva. O ESG ele é complexo por si só. Imagina dados separados, cada área falando uma linguagem, e aí, como que você toma uma decisão da curto, médio e longo prazo? Então, eu falo que a inovação nunca, né, pode ser falada sem o ESG e vice-versa, né? Eu vejo que é algo muito complementar. E lá eu tive a oportunidade de aprender metodologias de mensuração, inclusive mensuração do impacto social, que é uma metodologia super interessante que a gente consegue tangibilizar o intangível, né? Sim. Que é todas essas ações de relacionamento com a comunidade ou projetos, né, que tem investimento aí das grandes instituições. Foi a partir disso, Marcos, que eu resolvi ir para a República Tcheca. Falei assim, vou estudar energia solar. Era uma outra paixão, como eu falei, né? Eu gosto muito dessa área. Eu vim da hidrelétrica, e aí fui estudar energia solar, reciclagem de painel fotovoltaico, né? Ou seja, o fim da vida útil dos painéis. Hoje aqui no Brasil a gente já fala da instalação, Sim. mas ainda não fala do pós, né? E o que acontece pós Sim. os 25, 30 anos, enfim, quando a vida útil da placa solar termina. E aí tive a oportunidade de trabalhar também numa startup de usina fotovoltaica, então eu tinha todo aquele relacionamento com os investidores, a própria parte de CAPEX e OPEX das usinas, eram usinas ali de médio porte, enfim. Até que eu comecei a entrar mesmo em consultorias de grande porte, né? Atuei numa consultoria que tinha muito foco de engenharia e mineração, e aí eu fui convidada para ajudar a constituir a área de ESG. Então, imagina, né? Você entrar naquele ambiente que é de engenharia, gestão Sim. de projetos ali na base, e de repente surge uma área ESG, ainda mais em projetos complexos, né, relacionados à mineração. Então, eu falo que lá eu tive uma mega oportunidade, né,
igual a Brenda comentou, esse dinamismo, essa não rotina, cada dia você está trabalhando com um setor distinto e, querendo ou não, a cada projeto você sai diferente, né, do que quando você entrou. Sim, sim. E aí, a partir disso, né, hoje estou aqui na Arcade, junto com a Brenda, só que eu tenho duas atuações. Eu tenho a atuação em projetos, principalmente nesse desenvolvimento de novas soluções, em ESG, integrando a inovação, e eu tenho um lado também corporativo. Então, hoje eu lidero a área de sustentabilidade corporativa Brasil, né? Óbvio, com todo um time aí multidisciplinar, mas eu falo que eu tenho essa oportunidade de ficar transitando entre os dois mundos, né? Legal. O corporativo, a estratégia de engajamento, cultura, transformação, e, por outro lado, os projetos, né, tradicionais de consultoria, enfim. Então, eu falo que é o que eu amo, é o que eu vim fazer aqui nesse planeta, né, e é o que eu tenho a oportunidade de também compartilhar conhecimento, trocar, enfim. Legal. Legal, bastante interessante e diversa, né? Eu queria que vocês explicassem, para começar, né, o que é, então, due diligence e o que diferencia uma due diligence ambiental, né, no que é o nosso caso aqui, de uma avaliação preliminar que a gente faz no gerenciamento de áreas contaminadas. É mais simples, é mais difícil, é mais rápido, é mais demorado? Qual é a diferença do due diligence para a avaliação preliminar? Certo, vamos lá. Bom, a avaliação a avaliação ambiental preliminar, né, então, ela segue a metodologia da CONAMA 420, né, a metodologia da CETESB ou do órgão ambiental, e ela visa ali a identificação das nossas famosas áreas suspeitas e potenciais de contaminação, né. Então, a partir disso né, a partir da identificação dessas áreas, tem ali as etapas, né, de investigação confirmatória, detalhada, remediação, avaliação de risco, etc. Já a due diligence, qual que é o principal objetivo, né? Ela é muito utilizada para processos de fusão e aquisição de empresas, né? Que você quer ter uma resposta ali um pouco mais rápida, né? Mais num curto espaço de tempo, para saber, será que a empresa que eu vou comprar, ou a empresa que eu vou, né, o meu grupo vai se fundir ali, ela tem alguma área contaminada? Porque, né, se ela tiver alguma área contaminada, eu vou estar adquirindo esse passivo, Sim. né? Então, se a empresa, no caso, a empresa-alvo ali, ela já teve um estudo de avaliação ambiental preliminar, se ela já tem ali alguma atividade de remediação, tudo bem, fica mais fácil, né? Eu já consigo ter ali uma pista do que eu posso encontrar e quais são os custos associados a isso, né? Porque se eu adquirir uma área contaminada, eu, como novo proprietário dessa área, vou ser o responsável pela remediação, né, de toda essa contaminação, pelo gerenciamento dos riscos. Então, para quem? Para o investidor, né, para o proprietário aí de uma que está ali nessa transação, é muito interessante realizar essa due diligence para identificar eventuais passivos, né, que acabam representando um risco para ele. Sim. Não só um risco financeiro, né, mas principalmente financeiro, diria assim, porque a gente sabe que às vezes algumas áreas contaminadas, principalmente grandes fábricas, né, que foram construídas há muito tempo, antigamente não tinha, né, essa cultura, não só a cultura, mas os mecanismos de controle ambiental que a gente tem hoje, né? Então as atividades às vezes eram outras práticas também, né? No passado, algumas empresas enterravam resíduos nas suas próprias localidades, né? Então, antigamente era um pouco diferente. Claro que a gente já vem avançando, mas se você vai ter né, adquirir uma área ali, a gente não sabe todo o passado dela, né? Então, a due diligence, ela vem aí com esse objetivo principal de identificar esses riscos, né? E aí, a metodologia que a gente tem para a identificação das áreas contaminadas é a da STM, né? Que até agora foi atualizada, né? Mas qual que é a diferença, né? Assim, além dessa due diligence focada ali na identificação das áreas contaminadas, né, as RECs,
CRECs e HRECs, né, que seguem ali a metodologia da STM, a gente tem outros riscos ambientais que podem representar, na verdade, a gente tem alguns problemas ambientais que podem representar um risco para esse investidor. Então, por exemplo, se eu tinha uma empresa que ela tinha práticas inadequadas de gerenciamento de resíduos, a gente não sabe para onde iam os resíduos dessa empresa. Sim. Não sei, será que ela enterrava no terreno vizinho? Né? Será que ela mandava para um lugar? E isso também Sim. pode representar um risco para quem vai adquirir, Sim. até por conta do risco reputacional. Né? Eu adquiri uma empresa. Daqui a alguns anos descobriram que essa empresa enterrava resíduo ali do lado do corpo hídrico, por exemplo. Né? A reputação da minha empresa, a imagem da minha empresa é prejudicada. Então, além dessa due diligence focada na identificação das áreas contaminadas, a gente trabalha também com essa due diligence focada no risco, não só ambiental, Sim. mas também social, né? Então, por exemplo, a parte social pensando na parte trabalhista, Certo. né? Será que a empresa que eu estou adquirindo, ela cumpre as obrigações trabalhistas? Né? Então, será que eu vou adquirir uma empresa que as instalações elétricas dela, por exemplo, estão todas prejudicadas, né? E para eu organizar tudo isso, eu vou gastar um investimento muito alto. E aí a gente até quantifica, né, quanto seria esse investimento, Certo. porque esse custo pode até entrar na negociação da transição. Entendi. Né? Então, tanto de áreas contaminadas, eu tenho ali eu estimo que eu vou gastar 1 milhão para remediar essa área. Né? Então, eu vou comprar a empresa, mas eu vou comprar ela mais barata, por exemplo, porque então tudo isso entra nessa negociação. Mas se a due diligence é mais rápida, né, e talvez para a área contaminada menos criteriosa que a área contaminada, e se mesmo com uma avaliação preliminar muito boa, a gente tem bastante dificuldade, eu diria que é praticamente impossível você estimar o valor da remediação só com uma preliminar boa, e a due diligence é menos do que uma avaliação preliminar boa, como é que acaba essa história? Você chega na due diligence e fala, olha, o seu risco é de gastar tanto, mas não é muito arriscado você dar um valor assim para o seu cliente no fim da due diligence? Sim, o que a gente não estima o valor da remediação numa due diligence, porque realmente a gente não tem informação suficiente para subsidiar essa quantificação essa estimativa de valores, né? O que a gente geralmente faz? A gente indica que ele realize, se a gente identificou ali alguma pista de que algo está errado, a gente indica que eles realizem uma avaliação ambiental preliminar, e aí seguindo a metodologia da agência aplicável, né? No caso CETESB ou outras. E ainda assim, a gente sabe que com a preliminar, a gente não vai ter esse custo da remediação. Mas é para auxiliar essa tomada de decisão do investidor, né? Então, a gente não sabe qual vai ser ali o custo financeiro desse passivo, mas a gente pode subsidiar, olha, tem algo ali que parece muito gritante, mas realmente essa estimativa é difícil. Entendi. Legal, esclarecemos mais ou menos aí como funciona o basicão da due diligence. Agora vamos para um outro conceito que vocês vieram falar com os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. É o ESG. Então, tudo bem, ESG está aí na mídia, as pessoas falam sobre isso, environmental, social, né? E caramba, environmental, social e a governança. Vai ter que cortar a minha parte aqui, né? Então, vai ser feio. Mas, enfim, tudo bem, mas o que significa isso dentro do trabalho do dia a dia? O que vocês vão buscar olhar, né? O ambiental talvez seja mais natural para a gente, mas que tipo de informação vocês vão buscar e que tipo de trabalho é feito para melhorar a situação
de uma empresa, de um empreendimento, de uma indústria, de qualquer coisa, aos olhos da ESG? Marcos, é muito interessante essa pergunta, porque o ESG, né, o ESG é estratégico mesmo, né, na essência, não aquele ESG pontual, que muitas das vezes é até associado a práticas de greenwashing, né? Então, até dando clareza a esse conceito, é praticamente quando a empresa promete várias ações, fala que está tudo ótimo, e no final, quando você faz 3 perguntas ali para verificar se ela de fato tem um plano de ação, um investimento, um engajamento, na verdade, não bate com o que está sendo falado, né? Mas, então, indo para essa linha, né, de um ESG estratégico, de um ESG integrado efetivamente ao negócio. Existem camadas, né, quando você olha para o negócio e como que ele tem essa relação no ambiente, né, no qual ele está inserido. Então, eu falo que primeiro, como é a relação desse negócio no território, Certo. como que a estratégia relaciona com os colaboradores e toda a questão interna, como que é esse relacionamento com a cadeia de suprimentos, né? Então, pensando toda a rede de fornecedores, como que é o posicionamento desse negócio com os clientes e com os investidores, né? Então, para cada um desses blocos que eu comentei aqui, o ESG é um direcionador, inclusive para ter uma comunicação efetiva, trabalhar a estratégia de transparência, e, no final, dar uma confiança para esses stakeholders, né, para todos esses, que aquele negócio é um negócio responsável, né, e que ele faz o correto perante aí a todas as exigências que a gente tem falado. Quando a gente fala da DD ambiental, né, óbvio, ela traz uma particularidade ali muito conectada com essas questões de resíduos, áreas contaminadas, enfim. Quando a gente fala do ESG, olhando para o E, né, o ambiental, a gente passa por outras esferas, inclusive relacionadas a mudanças climáticas, né, que hoje é um dos temas aí super falados, mudanças climáticas e a própria transição energética, né? Então, quando a gente fala dessas análises, numa DD-ESG, geralmente a gente também faz a DD de riscos climáticos. E olha só, né, como que muda a perspectiva de algo ali na área, no território, e a gente passa a falar de riscos, por exemplo, os físicos, de como esse negócio vai ser impactado por eventos extremos. E como que a gente consegue tangibilizar isso para o cliente? Por outro lado, né, os próprios riscos de transição. Então, quando a gente fala de reputação, aspectos de mercado, como que as legislações vão influenciar esse negócio? Então, passa a ser realmente esse olhar integrado para todas essas esferas, inclusive do contexto global, né? Do contexto de legislação, de todas as outras questões financeiras, de mercado, enfim. Né? Então, passa a ter uma perspectiva realmente mais ampla, né? Quando a gente vai para essa vertente. Antes da gente entrar num detalhe, ou para vocês explicarem alguns detalhes aí das métricas e tal, assim, eu vejo que vocês são ambientalistas há bastante tempo. A Alice, por exemplo, desde criança, né, com os filmes e técnico e tal, e eu também, né, só que eu sou criança muito mais, fui criança muito antes de vocês. Quando eu era jovem, assim, tinha 16, 17 anos, morreu o Chico Mendes, por exemplo, né? Foi assassinado. Morreu não, né? Foi assassinado. E o Chico Mendes, por exemplo, dizia coisas como a ecologia, que é como ele chamava a sustentabilidade hoje, né? A ecologia, sem olhar para a luta de classes, é jardinagem, né? E eu vejo, assim, eu estou dizendo para vocês porque eu falo isso aqui nos podcasts, escrevo bastante na newsletter, que eu acho que particularmente, né, que o ESG é uma forma que as corporações e quem está realmente devastando o planeta encontrou para tirar a sua própria responsabilidade. Então, existe alguma forma de alguém que está obtendo lucro utilizando a natureza barata, os recursos naturais, e produzindo resíduo, porque isso é inerente à produção. Existe uma maneira dessa atividade não gerar impacto ou o impacto ser neutralizado
o ESG, para mim, é uma maneira de maquiar, mesmo sem greenwashing, né? O ESG como coisa bem feita. Eu acho que é uma maneira do responsável tirar a sua própria responsabilidade. E vocês, obviamente, não acham isso, porque vocês são bastante entusiasmadas ao dizer que o ESG é uma missão para vocês, né? Vocês acreditam realmente nisso. Então, como fica essa dicotomia entre o que eu falei e o que vocês vivem no dia a dia? Excelente provocação, Marcos. Muito bom. Marcos, o primeiro ponto, né? Hoje, quando a gente olha a maturidade ESG das empresas brasileiras, muitas empresas ainda estão num nível bem elementar, né? Visto os próprios desafios que a gente encontra, diversos escândalos que a gente vê aí associado a essas práticas. Né? Até para destacar, é uma jornada, né? E se a gente está, pelo menos, no caminho, ou pelo menos tem claro aonde queremos chegar, e as empresas estão trabalhando nisso, se é da melhor forma, não sabemos. É o nosso trabalho aqui como consultoria, de fato, colocar um caminho mais claro. Mas é isso, é ter clareza que é uma jornada longa, não é de um dia para o outro que a empresa vai falar assim, agora eu tenho o ESG, acabou, e está tudo certo. Não, né? Para você implementar uma estratégia ESG na base, são anos. Você tem que ter uma estratégia aí de 5, 10 anos, 15 anos e por aí vai. Né? Em relação a isso que você falou, eu acho que puxa também uma diferenciação entre os conceitos de sustentabilidade e ESG. E eu acho que é legal a gente falar aqui, né, com os ouvintes. E quando a gente fala sustentabilidade, a gente está falando muito nessa perspectiva global, né? Então, a questão da sobrevivência das próximas gerações, quais são as nossas escolhas que fazemos hoje, como que elas impactam, né, no futuro, enfim. Então, ela traz essa perspectiva muito mais ampla, que geralmente é abordada por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, lá a gente está falando erradicação da pobreza, a questão da saúde, a parte de saneamento, o acesso, comunidades sustentáveis, enfim. Então, óbvio, isso é fundamental para ter um direcionamento dos atores que hoje atuamos aí de forma global. Agora, quando a gente traz essa questão global para o cenário de uma empresa, aí já transforma o ESG. O ESG, né, na verdade, ele existe aí há muito tempo, várias publicações, né, desde os anos 2000, quando foi iniciado esses posicionamentos, mas o grande boom vem em 2020, né, e talvez essa associação que você comentou venha disso, que foi quando o BlackRock, né, lançou a carta aos investidores falando, olha, a partir de agora, nós investimos somente naquelas empresas que apresentem, né, alguma responsabilidade relacionada a essas temáticas que fazem parte do tema ESG. Então, naquele momento... Mas o BlackRock é o vilão. A BlackRock é o vilão. E elas exigem que investiriam apenas nas que tivessem ESG, né? Enfim, né? Mas tudo bem, desculpe, vai lá. Mas você tem razão, né? Começa aí, né? Aí que as pessoas começam a se movimentar. Quando envolveu o investimento, né? O investidor falando, só vou pôr a grana ali. Exato. E aí, Marcos, esse conceito ficou muito atrelado à questão de investidores, tanto que é um dos objetivos da própria DD, né? É a gente, de fato, entender os riscos reputacionais, ambientais, enfim, para quem vai fazer o investimento ou aquisição de algum empreendimento. E aí começa essa corrida. A pandemia também fez acelerar muito, principalmente a área de responsabilidade social dessas empresas. Sim. Né? Agora sim, Marcos, eu acho que é uma forma, querendo ou não, das empresas minimamente trazer transparência do que está sendo feito. Né? De novo, o que está gerando esse gatilho pode vir de diversas formas. Pode ser um investidor que está cobrando, pode ser um protocolo que a empresa precisa começar a seguir, pode ser uma certificação que a empresa quer obter. Mas olhando, né, a longo prazo e as consequências disso, a gente acredita realmente nessa transformação, porque antes as empresas não faziam nada. Agora, pelo menos,
tem que estar definido uma meta, um indicador, isso é público, é exigida a transparência do que está sendo feito, enfim. Então, eu acho que, ok, o que motivou pode ser que não seja a melhor razão, né, motivadora para essa transformação. Mas a gente acredita muito nas consequências disso, né? E no caminho que está sendo trilhado, e cada vez mais a gente vê consumidores, né, do outro lado dessas empresas, consumidores conscientes, consumidores que já começam a cobrar das marcas esse posicionamento. Os consumidores hoje já começam a escolher também, será que essa empresa respeita os direitos humanos? Será que a cadeia de fornecedor de fato tem uma certa rastreabilidade? Então, concordo com você, o motivo talvez não foi o melhor, mas a gente acredita muito no resultado, né? E o que isso está motivando em relação à transformação nas empresas. E é interessante que as próprias empresas, dentro ali de um mesmo ramo de negócios, isso, né, o reporte ali, né, do desempenho ESG acaba fazendo com que elas comecem a competir entre si. Né? Então, eu vou melhorar aqui o meu desempenho nesse quesito, porque a outra concorrente reportou que ela está fazendo tal prática. Né? Então, isso acaba gerando, sim, pelo que a gente observa assim, na prática, uma melhora no desempenho. E eu acho que é muito do que a Alice falou, né, e até que você comentou do greenwashing, né? Isso é realmente, combater o greenwashing é essencial, assim, para que essa evolução tenha sucesso, assim, porque não é só, eu estou fazendo, você faz umas perguntas e você vê que a empresa não faz nada, mas muitas vezes a gente vê né, que a empresa reporta que ela está, por exemplo, não uso o CFC, né, a gente compra ali um produto no supermercado, eu não uso o CFC. Nossa, o consumidor pensa que bom, né? Que empresa sustentável. Mas, na verdade, o CFC já não é permitido mesmo, né? O uso dele não é permitido há anos, não né? Faz então, nada além da obrigação, é como se falasse, eu pago o salário do exatamente. funcionário, né? Nada mais do que sua obrigação. Então, isso realmente eu acho que atrapalha mesmo, assim, esse nosso avanço. Mas um dos pontos que a gente até trouxe para comentar, que a gente se baseia muito, né, além da due diligence, pensando na identificação dos riscos, a gente faz um diagnóstico socioambiental com base nos princípios, nos padrões de desempenho do AFC. A AFC é a International Finance Corporation, que estabelece aí 8 padrões de desempenho socioambiental, que os clientes, as organizações têm que aderir para estarem né, tem que cumprir para estarem aderentes aos seus padrões. E esses padrões de desempenho socioambiental são bem abrangentes, até mais completos, assim, mais abrangentes do que a nossa legislação brasileira, estadual, municipal, e isso acaba forçando as empresas a melhorarem o seu desempenho. Por quê? Existe, né, antes do AFC, existem os princípios do Equador, né, que é como se fosse um framework que estabelece ali alguns requisitos para os clientes, né? Na verdade, é um framework de avaliação de risco socioambiental, né? Uma adesão voluntária, mas muitas instituições financeiras aderem aos princípios do Equador. E se essa instituição aderiu ao princípio, os princípios do Equador, eles chamam ali o FC. Olha, né, uma parte ali desses 10 princípios é o atendimento ao AFC e outras diretrizes do Banco Mundial. Então, se eu sou uma instituição financeira que eu participo, eu aderi aos princípios do Equador e eu vou financiar vou financiar, né, determinado empreendimento, esse empreendimento ele vai ter que estar aderente ao UFC também. Então, isso acaba realmente forçando ali um desempenho além do que a legislação pede. E isso é muito interessante. A gente tem vários projetos com esse escopo. São 8 padrões aí, acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre cada um deles.
E Marcos, vamos dizer, ela ainda não é uma ISO, né? Ela ainda é um manual de boas práticas, práticas recomendadas, que a gente tem utilizado muito e que o Brasil, querendo ou não, foi pioneiro ao sistematizar aí a BNT PR 2030. Sim, Eu vou então falar dos padrões que eu comentei. tá bom. Pode ser? Pode. Os 8 padrões, né? Os 8 padrões, eu até abri uma colinha para falar o nome deles certinho. Bom, então esses padrões de desempenho, né, são 8 padrões, tá? O primeiro padrão é o padrão 1, né, avaliação e gestão de riscos e impactos socioambientais. Então ele é focado principalmente ali na identificação dos riscos ambientais e sociais daquele projeto, tá? Então ele foca também no sistema. Será que aquela organização ela tem um sistema de gestão ambiental e social para gerenciar os seus riscos, os seus impactos? Falando de forma resumida, tá? Porque é um escopo bem extenso, tá? O padrão 2, né? Então ele é focado nas condições de emprego e trabalho. Então, esse padrão ele puxa todas as normas, né, os requisitos de saúde e segurança ocupacional que os colaboradores daquela organização estão todos os requisitos de saúde e segurança ocupacional, tá? Isso realmente pensando na proteção do colaborador, incluindo os trabalhadores terceirizados, tá? Então, é um padrão bem extenso. E o que acontece? Os padrões do UFC, eles pedem que você tem que cumprir minimamente a legislação federal, né, a sua legislação aplicável, né? Então, o mínimo é que você cumpra o que você tem que cumprir aí pela lei mesmo. Mas além desses, né, além das regulamentações, existem algumas diretrizes um pouco mais, às vezes um pouco mais conservadoras, digamos assim, do AFC, tá? Então, isso também tem que ser cumprido. Então, o padrão 2 ele é muito focado na parte social, principalmente pensando nos trabalhadores dessa organização, na cadeia de abastecimento, né? Então, proibindo trabalho com mão de obra infantil, trabalho análogo à escravidão. Então, é um padrão bem interessante quando a gente pensa ali no S do SG. Tá? O padrão 3, que ele é sobre eficiência de recursos e prevenção da poluição, esse daí é o que mais fala aí sobre o meio ambiente, né? Então, quando ele fala de prevenção da poluição, ele estabelece diversas diretrizes para gerenciamento de produtos perigosos, de resíduos, de efluentes, de emissões atmosféricas, né? Isso tudo conversa com as minhas práticas de gerenciamento da empresa para prevenir também a contaminação de solo e água subterrânea, tá? Então, é um padrão bem interessante também. É aí, nesse padrão, que entra quando a gente está fazendo esse diagnóstico, que entra ali as questões de gerenciamento de áreas contaminadas, né? Então, a minha organização, ela tem alguma área contaminada? Ela já foi procurar se ela tem? Ela já realizou uma preliminar? Né? Se ela tem, ela está investigando? Ela fez a remediação? Tá? Então, isso entra nesse padrão. E esse padrão também fala um pouco sobre eficiência de recursos, né? Então, a organização ela adota ali práticas de mensuração de emissões de gás de efeito estufa, ela pensa ali, ela adota práticas para eu otimizar, né, a minha utilização de recursos, então reduzir ali o consumo de água, de matérias-primas, tá? Então, um padrão bastante interessante também quando a gente pensa aí na parte do meio ambiente. O padrão 4, ele fala sobre saúde e segurança da comunidade. Então, como que a comunidade afetada ali pelo meu empreendimento, como que esse cliente gerencia, né, esses eventuais impactos, tá? Então, transporte, ruído, tudo que impacta a comunidade. O padrão 5, ele fala sobre aquisição de terra e reassentamento.
né? Então, será que o meu projeto ele vai ter alguma interferência que eu vou precisar reassentar alguma comunidade, né? Se precisou reassentar, como que foi esse reassentamento, tá? E aí esse padrão estabelece diversos requisitos também, tá? Mais de cunho social. Eu especificamente não realizo a análise desse padrão, né? A gente trabalha com especialistas sociais, então falando bem por cima. O padrão 6 sobre a conservação da biodiversidade e gestão sustentável de recursos naturais, né? Então, quais são os impactos do meu empreendimento frente à biodiversidade local? Tá? E esse é um padrão também bastante robusto e mais completo do que a legislação ambiental brasileira. Tá? Então, padrão 7, né, sobre povos indígenas e comunidades tradicionais, né? Então, quilombola, será que o meu empreendimento vai afetar de alguma forma, né, essas comunidades? Tá? E se vai afetar, como que foram, né? O UFC estabelece aí diversas diretrizes para esse gerenciamento. E por fim, o padrão 8 fala sobre patrimônio cultural, né? Então, será que tem ali algum sítio arqueológico, por exemplo, na área que eu vou implantar meu empreendimento? Né? Então, a gente sabe que a gente tem a nossa legislação própria também, né? Tem a parte do IFAM, no caso da FUNAI, né, para povos indígenas, mas o UFC ele é mais completo. Então, é por isso que a gente, na prática, vê que isso, se uma organização ela é realmente aderente a esses princípios, a maturidade ESG dela também vai aumentando mesmo. E isso é muito bacana de ver. O que eu estava comentando, né, da BNT-PR 2030, que é um documento que a gente tem utilizado bastante, porque ele sistematiza as práticas recomendadas, passando por todas as temáticas aí que a gente já citou. Eu falo que tudo isso que a Brenda comentou, essa norma, querendo ou não, aborda, e eu vejo que é muito convergente e complementar ao mesmo tempo. Né? Então, quando a gente vai fazer essas avaliações, e agora falando um pouquinho mais da DDSG, né, a gente passa, óbvio, por todos os aspectos regulatórios, né? A gente fala que no ESG, os aspectos regulatórios, as legislações, né, é o nível elementar. Certo. Então, o ESG, a gente está falando de boas práticas. Quem, né, tem práticas ESG são empresas que, inclusive, já estão atendendo minimamente a nossa legislação, enfim, aos requisitos necessários. E aí, existe muito essa complementariedade entre esses requisitos. Quando a Brenda falou, por exemplo, do PD1, de gestão de riscos, essa norma, a BNT-PR 2030, ela tem uma parte específica de governança que vai falar de práticas e controles de gestão. Então, trazendo para dentro da organização. Como que a gente faz o gerenciamento de risco do negócio, né? E do modo mais amplo possível? Como é realizado esses controles internos? A questão das auditorias internas e externas. Então, quando a organização vai obter alguma ISO, né, a 14.001, a 45.001, ou o próprio sistema de gestão integrado, enfim, tudo isso está dentro aqui, né? E como que toda essa gestão vai ser realizada. Quando a gente passa para o PD2, que é muito essa questão de práticas de trabalho, todas as relações trabalhistas, enfim, o ESG, ele também aborda, mas ele vai abordar no sentido de como está sendo realizado o desenvolvimento profissional. Tem políticas de progressão, tem políticas de diversidade, como é a cultura e a promoção da inclusão dentro do negócio, como que é tratada a saúde mental dos colaboradores. Então, percebe, ele vai num campo, vamos dizer, de realmente práticas de empresas que têm um compromisso com seus colaboradores e todas as partes interessadas, né, que passa muito por isso também. O PD3, como a Brenda comentou, né, a parte de recursos e eficiência, enfim, dos recursos naturais. A BNT-PR 2030, ela traz adicionalmente muito forte a questão das mudanças climáticas.
Então, quando uma organização possui um plano de descarbonização, por exemplo, e que tem muito claro qual que vai ser o investimento realizado, quais serão as escolhas tecnológicas, quando vai investir, onde vai investir, como que isso vai influenciar o projeto, isso também é ESG, né? Então, passa por a própria questão de economia circular, entre outras questões. Então, na minha fala, o resumo é toda essa parte da DD ambiental, a questão da verificação do protocolo AFC, enfim, eles conectam e são complementares com as diretrizes e princípios do ESG. E para além disso, né, eu citei essa norma, mas hoje a gente tem um arcabouço de protocolos ESG gigantescos, que é justamente para ser algo auditável, né? Eu falo que o ESG ele tem regras, ele é possível ser verificado. Não é eu chegar e falar, olha, eu quero reduzir minhas emissões até 2050. E aí entra diversos outros protocolos aí, né? Hoje a gente tem a taxonomia brasileira, a gente tem a taxonomia europeia, tem outros protocolos, como o próprio GRI, que dá essas diretrizes e norte para a parte de relatoria e transparência. Enfim, a gente poderia ficar falando disso até amanhã, né? Mas a mensagem principal é: as boas práticas de uma empresa, de um negócio responsável, né, que respeita os direitos humanos, que está preocupado com o relacionamento das partes interessadas, isso é o ESG, né, genuíno, e que, no final das contas, é sobre as áreas fazer o correto, né, e de forma transparente e ético também. Isso é o principal e a base do ESG que a gente tem falado tanto. Legal. Vocês falaram de várias coisas muito importantes e abriram os olhos de bastante gente sobre como é que funciona, assim, em linhas gerais, o ESG, qualitativamente. Mas existem algumas coisas para medir quantitativamente, tipo, vou ter que fazer 10% de redução. Ou, por exemplo, eu vou trocar minha frota de veículos por carros elétricos. Isso é bom ou não? Porque, obviamente, ele vai emitir menos, né, por causa da queima do combustível fóssil, mas a produção do carro elétrico, será que consome mais água, consome mais a energia elétrica também, não produz carbono e tal? Existem algumas coisas quantitativas que as pessoas podem se apoiar ou comprovar? Perfeito, Marcos. Eu acho que o primeiro ponto nesse sentido, todo esse processo, a partir o que vai ser escolhido, né, como tecnologia, ou que faz parte da transição energética, a gente precisa ter muito claro o diagnóstico, né, para tomar a decisão. E hoje, quando a gente olha para isso, tem diversas técnicas, mas o próprio inventário de emissões, né, seguindo a questão do GHG Protocol, por exemplo, ele ajuda a gente a entender, tá, de onde está vindo as principais emissões daquela empresa. É do escopo 1, quando a gente fala da operação ali em loco? É do escopo 2, relacionado ao consumo de energia? Ou é do escopo 3, quando a gente pensa toda a rede aí que esse negócio gira? Então, o primeiro ponto é de onde está vindo, né, os principais impactos relacionados a esse caso que você comentou. Perfeito. Então, estabelecido, a gente fala o baseline, né, entendendo, olha, aqui está o grande ponto que a gente precisa atuar, ou não, a gente pensava que aqui era o principal ponto negativo, mas às vezes a gente consegue fazer outras medidas de compensação, enfim. Então, o primeiro ponto é isso, entender muito bem a questão operacional da empresa, do negócio, enfim, para que a gente tenha um plano de ação claro. Né? E a partir daí, e inclusive a partir da definição de políticas, de diretrizes, porque também não adianta nada, né, Marcos? A gente fala, vamos trocar a nossa frota de veículos. E antes não tem uma diretriz ali, né? Um documento que de fato vai engajar as pessoas, que de fato vai ter princípios para isso acontecer. Então, a partir disso que é possível, né, tomar escolhas e ter uma estratégia a curto, médio e longo prazo. Né? Não é só trocar os veículos. Antes de trocar os veículos, né, enfim, a gente precisa fazer toda essa análise profunda de diagnóstico do negócio para ver se, inclusive, faz sentido e qual que vai ser o benefício econômico, o benefício ambiental, enfim. Então, eu acho que passa por isso também.
pensando no universo aí de áreas contaminadas, né? Então, será que eu tenho uma alternativa de remediação Isso. que vai emitir menos gases de efeito estufa aí ao longo do tempo? Uhum. Então, isso dá para fazer também essa quantificação por alternativa, né? Isso também é interessante que isso seja levado em conta, né? Até, depois de eu remediar essa área, qual que vai ser o meu uso futuro? Certo. Quais vão ser os usos possíveis para essa área? Tudo isso também dá para avaliar nesse sentido, né? Então, eu vou gastar um investimento maior, mas vou poder ter uma reutilização para ocupação humana, por exemplo. Uhum. Dá para quantificar isso por etapas, assim, até por tipo de remediação e ser levado em conta aí na tomada de decisão também. Legal. Muito bom. Eu acho que eu aprendi o suficiente né, para começar a entender um pouco sobre o que significa aí a due diligence e ESG. Então, eu agradeço bastante o tempo de vocês, a presença. Foi muito bom vocês terem vindo aqui ensinar a gente. E agora é o podcast de vocês. Podem falar o que vocês quiserem, cantar, contar história, vocês que mandam. Bom, a gente que agradece mais uma vez, Marcos, aí pelo convite. É um universo, né? O ESG do Diligence é um universo muito grande e quando a gente gosta, né, do que a gente faz, a gente não quer parar de falar, né? Então a gente tentou ser um pouco mais objetivo, dando um cheiro ali, né, de cada escopo. E falar um pouco dessa importância, assim, desse trabalho, né? Pensando realmente até para responder essa pergunta importante, essa provocação que você fez, que é realmente uma pergunta muito genuína, né? Será que o ESG, como é que você consegue mesmo fazer ESG sem ter o greenwashing, né? Como que acontece de verdade? Então, foi muito interessante e obrigada aí mais uma vez. Legal. Marcos, Brendo, uma honra estar aqui com vocês, trocando, aprendendo. Novamente, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade aí da gente transmitir um pouquinho o nosso conhecimento, né? Como a Brenda falou, dá vontade de ficar falando isso horas e horas, a gente nem vê o tempo passar. Mas a mensagem principal que eu queria deixar é realmente para o ESG ser verdadeiro, ele precisa ser intencional. Os motivos que fazem você, né, o negócio, enfim, transformar, se movimentar, podem ser diversos. A questão é ele ser intencional, verdadeiro e estratégico, né? Que eu acho que essa palavra que eu falei 1 milhão de vezes, mas para reforçar, né, como de fato isso ganha capilaridade no negócio e transforma esse negócio perene em todos os sentidos, não só para os investidores, mas na relação com os colaboradores, na relação com a comunidade que está ali envolvida e com os clientes também. Então, essa intencionalidade, eu acho que é a principal mensagem, né, que a gente fica aqui para, de fato, ser uma transformação na base dos negócios, enfim. Então, muito obrigada novamente. Legal. Obrigado, meninas. Foi bom estar com vocês aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Alice e com a Brenda. Aprendemos bastante sobre como funciona a due diligence e qual a relação dessa atividade com a nossa avaliação preliminar. Aprendemos também sobre a operacionalização do ESG, além do conceito que a maioria já tem familiaridade aqui dos ouvintes, né? Mas quais são as demandas de implementação, de adesão, etc. Eu mantenho meu pé atrás com o ESG, afinal seriam os causadores do problema tentando salvar a própria imagem. Mas é isso que elas disseram. É muito melhor fazer isso do que não fazer nada. Elas conhecem bastante do assunto, foi muito legal ter podido ouvi-las aqui. Essa é uma das funções do podcast, né? Dar voz às pessoas. E isso foi feito e foi muito bem feito. Agradeço demais a Brenda e a Alice pelo tempo, pela disponibilidade e pelo bate-papo muito legal e instrutivo. Realmente eu aprendi bastante com elas. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a Linkevis Advocacia Ambiental, que proporciona a possibilidade de conversarmos com pessoas legais, como a Brenda e a Alice, todas as semanas aqui no nosso podcast Áreas Contaminadas.
Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos especialmente gratos a vocês que nos acompanham, leem, sugerem, questionam, compartilham, enfim, que nos ouvem aqui todas as semanas. Vocês são a razão de existência desse canal e de outros que propomos e conduzimos aqui nos Estúdios ECD. Falando em canais dos Estúdios ECD, continuem conosco. O podcast Áreas Contaminadas está no Spotify, está no YouTube, no Apple Podcasts, Google Podcasts e outros agregadores. Também nas redes, o Instagram é @ecdambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram. Assinem a nossa querida newsletter, enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.